Ei, gente, boa noite. Estamos aqui hoje, eu, Fernanda, a V, que voltou de férias, resolveu trabalhar um pouquinho, e a Renata, dá até de marquinha, né, V? E hoje a gente resolveu falar a respeito de um óleo, que é o óleo o óleo do mês, esse mês na Doterra, mês de novembro, né? E nosso óleo do mês não. Nosso óleo com a promoção desse mês, é o óleo promocional, que é o gengibre, o nosso ginger. Eu já era apaixonada com ele, agora então, com ele na promoção, foi melhor ainda que eu pude refazer o meu estoque, porque eu realmente uso todo dia. Bora lá. O gengibre, ele é originário da Ásia, mais precisamente Índia e China, e aí ele foi para a Europa na época da Rota das Especiarias, né, que o gengibre é uma especiaria e era uma riqueza, né, da Índia, e aí ele foi para a Europa e foi disseminado para todo mundo. O nosso gengibre vem de Madagascar, do mesmo lugar que vem o cravo, que no nosso caso não é o cravo da Índia, é o cravo de Madagascar, que é o clove, e o gengibre vem de lá também. E o gengibre já é uma especiaria usada há muito tempo, né? A medicina ayurvédica já tem relatos dele, tipo, 500 anos antes de Cristo, com o uso do gengibre para a saúde em geral, né? Do pessoal todo, de todo mundo usava gengibre. Os chineses, eles usavam gengibre para proteger o corpo contra os venenos. Ele era um antídoto. Por quê? Porque ele é anti-inflamatório, antioxidante, ele ajuda no sistema cardiovascular, então não deixava que os venenos chegassem no coração e causassem uma parada cardíaca. Os romanos já usavam o gengibre no vinho, porque ele tem um poder afrodisíaco. Os indianos sempre usaram nos chás, né, por causa do efeito protetor digestório dele. Então, assim, a gente vai ter uma gama de produtos, uma gama de benefícios com o gengibre, inclusive benefícios emocionais. E nos benefícios emocionais, a Vê vai falar um pouquinho para a gente. É isso aí. O gengibre, né, como eu achava que ele era uma raiz, né, rizoma, né, que chama. Muita gente mastiga, né, gengibre, tem esse hábito ainda, né, de mastigar o gengibre. Ele mexe, eu compro aqui para casa. Não sei se é tão eficiente, né, porque sei lá quanto tempo que gengibre está ali, né, no supermercado. E a gente tem essa chance aí de ter ele ultra mega concentrado e puro, né, numa gotinha ali. Isso é maravilhoso. O, o ginger, né, ele está presente em alguns mix da Doterra, como o Share, Passion, o Zengest e o Smart Sass. Então, ele está ligado aí a essas questões do estômago, mas as emoções também, né, quando a gente sente uma emoção forte, a gente sente aquele frio na barriga, a gente sente, né, uma dor de estômago ou tem um grande desafio, você fala, nossa, tô até com a dor de barriga, né? Tipo assim, que é aquela, como é que as emoções afetam realmente o nosso estômago, né? Então, como é que essa ligação, né, do nosso corpo com as nossas emoções. Então, o gengibre, quando você sente, assim, não sei se alguém aqui já se sentiu vítima, né? Quando você pensa em que sempre tem alguém assim que, isso não acontece comigo, porque é o fulano que me atrapalha, ou é isso que não aconteceu, por isso que as coisas não melhoram para mim. Então, para quem tem né, às vezes, uma tendência, ou às vezes se sente assim nessa posição de vítima, ou de achar que tem sempre um terceiro aí culpado por alguma coisa que acontece para a gente, ou com algo que a gente sente, com a nossa ansiedade. E também para quem assim, você já se sentiu assim, desanimado, meio, né, apático, sem muita assim, vontade de assumir, né, responsabilidade, se sentindo derrotado, meio paradão, estagnado. E esse é um óleo que põe a gente para cima, põe a gente para frente. Então, é um óleo que vai
te fazer sair do apático para o ativado. Então, você vai auxiliar aí nessas questões do estômago e de quebra, você vai ganhar aí essa força emocional, né? Você vai ficar, assim, vai te ajudar assim, nos desafios, no resgate do seu empoderamento, de você ter esse poder pessoal, de você assumir responsabilidades, de você ir para frente, desafios, o seu poder, né? E eu no comando, né? Que isso é muito importante para tudo que a gente faça, né? A gente tem o poder das escolhas, a gente escolhe o tempo inteiro, mesmo quando tem um grande problema, a gente pode escolher ficar no problema ou já pensar nas soluções, né? Então, o gengibre é esse óleo aí que vai te trazer, te dar essa força aí nessa questão. Eu gosto muito do... Eu Oi. acho interessante essa coisa de empoderamento dele, né? Ele realmente é um empoderamento e ele faz a gente viver o dia. Você está vivendo o dia, você é o responsável pela rédea do seu dia, e se der ruim, a responsabilidade é sua também. Não é porque você é vítima, não, é porque você fez alguma coisa que te levou para aquele caminho. Eu gosto muito disso, porque além dele te colocar para frente, te colocar em movimento, ele te coloca em movimento hoje, não em movimento amanhã. E outra coisa interessante é que todas as especiarias, elas têm um pouco disso, né? O cravo, a canela, de trazer essa confiança, né? Essa coragem, essa determinação para poder seguir em frente. E todas elas têm ação afrodisíaca. Ou seja, você tem que estar bem, você tem que estar realmente centrada, porque se você é vítima, mesmo que seja uma vítima real mesmo da situação, a gente é que tem que resolver, né? A gente tem que sair, a gente tem que ter essa força. E eu acho que isso é muito sedutor na pessoa, né? O afrodisíaco, acho que vem um pouco disso aí também, né? Provavelmente. Do seu poder, né? Você se sentir poderosa, independente de aparências, né? É o seu espírito, é o que vem de dentro, a sua força, a sua energia, né? É isso que seduz, eu acho, né? Isso é muito realmente sedutor. E tem até uma receita assim para coragem. Você está falando aí das especiarias, assim que eu vi, que leva o cravo, o coentro, mentira, o gengibre, o coentro, a laranja e sândalo havaiano, eu vi, para coragem. E uns pontos que eu sempre gosto para as emoções, eu sempre indico, misturado, né, em óleo de coco, você passar sempre na nuca, aqui atrás da orelha, nesses pontos de pulsação, né, de perfume. O gengibre é bom você passar na garganta também sempre, então que isso vai te ajudar também nesse para frente, e atrás dos joelhos é uma dica, que é um ponto para te colocar para frente, te impulsionar. E, então, quem não precisa, né? E como eu falei, ele está aí em alguns, ele compõe alguns até meio perfumes, né? Que é o Cher, o Passion, e para essa questão aí física, ele vai estar presente nos Zengest e no Smart Sass, que aí a Renata conta um pouco para a gente aí. Em relação ainda no emocional, no mental, né? Ele ajuda na concentração. Então, por exemplo, ele ajuda na concentração, ele te desperta, mas ao mesmo tempo ele te acalma. Então, você pode usar à noite. Por exemplo, eu estou com ele ali no difusor. Então, ele traz um ambiente meio festivo, uma coisa meio leve, assim, me ajuda na concentração, mas não vai atrapalhar o meu sono. Óbvio que cada pessoa é de um jeito, pode ser que uma pessoa fique mais agitada. E ele é afrodisíaco, mas ele também pode te ajudar a dormir. Então, não tem problema usar ele à noite aromaticamente ou topicamente, não. E a Fernanda falou, né, que na China já usava, na medicina Ayurveda já usa há muitos centenas de anos, milhares de anos. E na China eles usavam muito para o respiratório. Ele é um óleo que é conhecido como aquecimento, com poder de aquecimento pela medicina tradicional chinesa. Então, ele é usado para aquecer mãos e pés frios, mas é usado muito para resfriados, por exemplo, porque ele tem uma ação expectorante, ele reduz inchaços. Então, ele tem ação, pode ser usado. Então, quem aproveitar agora esse mês para comprar ele com desconto, ou quem já tem em casa, vai poder usar ele. Se tiver alguma questão respiratória, ele vai ajudar também nessa questão respiratória dele.
E, inclusive, a Verônica falou do que está no Zengest, né? O Zengest é um blend para o digestivo, mas a gente sabe que tem ação expectorante também. Então, parte da ação expectorante do Zengest vem também do gengibre. Então, o gengibre ele é um óleo que pode ser usado para as questões respiratórias. E para as questões digestivas, que é largamente conhecido, então, assim, na China, que foi o país que mais popularizou o uso do gengibre, você vai num restaurante chinês, você come, tem pedacinhos de gengibre no yakisoba, em alguns alimentos, ele ajuda a digestão. Na comida japonesa também ele tem para ajudar a limpar o paladar, para ativar o paladar, então você fica com o paladar mais aguçado, ajuda na alimentação nesse sentido, mas ele também ajuda a estimular as enzimas que promovem o esvaziamento do estômago. Então, aquela pessoa que está com a digestão mais lenta, que tem alguma dificuldade de digestão, ela pode usar o gengibre para auxiliar, o óleo de gengibre para auxiliar nessa digestão aí, como ela ajuda a esvaziar o estômago, ela ajuda nos diversos casos de náusea. Então, aquela pessoa que fica enjoada quando viaja de carro, pode usar o gengibre por ingestão na água. Eu, por exemplo, estou aqui. A minha garrafinha de água hoje foi com gengibre, eu coloquei aqui, tem mais ou menos 500 ml a minha garrafa, eu coloquei uma gota de gengibre, coloquei mais 2 de limão, mas pode colocar só uma de gengibre ou 2, é como você preferir, mas para mim, desculpa, uma gota de gengibre é suficiente em 500 ml de água, acho bem gostoso e ajuda na digestão ao longo do dia. E então, assim, pessoas que têm problema de digestão, pessoas que estão com náusea de viagem, e náuseas também relacionadas à quimioterapia, por exemplo, pessoas que estão fazendo tratamento para o câncer, que o próprio tratamento causa náusea, elas podem se beneficiar do uso do óleo de gengibre para ajudar nessa náusea. Então, é um óleo que, nessa questão de náuseas e vômitos, vai ajudar bastante. Por isso, ele está lá na composição do Zengest. Ajuda também no controle do colesterol. Então, gordura no fígado, aterosclerose, colesterol nas artérias, ele é um óleo que vai ajudar para quem está fazendo esse tipo de tratamento, para controle de colesterol, que está precisando controlar a gordura no fígado, pode usar o óleo de gengibre também para ajudar nisso, seja por ingestão ou aromaticamente, ou topicamente também. Eu estou rindo aqui, que nós combinamos na live que a Renata ia falar uma coisa e eu ia dar uma receitinha. Ela ia falar outra coisa, eu ia dar uma receitinha, mas ela destrambelhou a falar, que não deu tempo de eu dar receita nenhuma. Então, voltemos lá. Tá vendo que a concentração está... Aqui. Para grávida também, né? É um óleo que auxilia no enjoo de grávida. Mas assim, grávida é controverso, né? Porque tem livros que as pessoas não querem usar um óleo para grávida, outros não. Então, assim, o Dominique Baudou, no Grande Manual da Aromaterapia, cita ele como um indicativo para o enjoo da grávida. A Jane Buckley, no livro dela, a Aromaterapia Clínica, também cita, mas há outros autores que a grávida a gente é sempre mais reservado, né? Mas há controvérsia em relação a isso. Alguns autores indicam, outros preferem não indicar na gestação, mas para grandes autores isso é indicado, sim. Eu não indicaria talvez para tomar, né? Mas ali no difusor ou para inalar, pode ser. Isso aí depende da escola que vai seguir na aromaterapia, né? Voltemos à gripe, então, gente. Quadros respiratórios. Olha só, tem uma receitinha aqui, que é meio aquela receitinha de vó mesmo, que a gente já conhece. Gengibre, limão e canela. A gente tem os 3 óleos, a gente pode fazer, então, um chazinho com isso, que vai super bem, uma gotinha de cada um. Se você achar que está forte, você pode colocar, tipo, uma gotinha, você faz 2 xícaras de chá, mas eu acho que é super tolerável. Eu, inclusive, tomo todos os dias de manhã uma gota de turmeric e uma gota de gengibre e acho super tranquilo. Para os quadros respiratórios, ainda mais os quadros respiratórios mais infecciosos, vamos dizer assim, quando já está com o pulmão meio que dando secreção, com o nariz já juntando aquela melequinha, a gente vai usar gengibre, alho, canela e uma colher de mel. Então, a gente vai fazer um chazinho também, né, quentinho, usando 3 vezes ao dia. Para o enjoo, que foi o que a Renata falou, que tanto quem tem o enjoo matinal, que é muito comum nas grávidas, como o enjoo de movimento, como a quimioterapia,
a gente pode usar ele só inalado, só no modo inalatório mesmo, porque ele funciona muito bem desse jeito, mas se quiser tomar também, não tem, a grávida não, óbvio, né? A grávida tem esse respaldo, né, que a Renata está falando aí, pelas escolas de aromaterapia, mas a gente pode usá-lo dependendo do médico, inclusive, né? O médico sempre deve saber que a gente está usando. Quando a Vê falou a Vê e a Renata falaram de afrodisíaco, meio ligado, tipo, porque às vezes a pessoa tem um problema de impotência, mas não é uma impotência física, é uma impotência emocional, né? E nesse caso de impotência, a gente pode usar gengibre, canela, coriander, que é o coentro, né? A semente do coentro, e o alecrim. É super bem-vindo. Essas receitas, eu consegui todas, são receitas chinesas. Então, lá na China, né, eles usam muito essas especiarias, principalmente o gengibre, como a Renata falou, até na culinária sempre foi usado, e essas receitas são de lá. Agora, uma coisa super interessante, que a gente não falou, foi de cabelo. Isso foi uma surpresa para mim, eu não sabia que o gengibre agia desse jeito no cabelo, porque, como eu falei lá no início, ele ajuda na circulação, no sistema circulatório, né? E aí ele vai ajudar a circulação do couro cabeludo. E aí ele vai fazer com que nasça mais cabelo e com que esses fios sejam mais fortes. Tem gente que fala que ele engrossa o fio, mas os estudos não falam de engrossar mesmo, não. Fala de dar mais volume. Só que esse volume pode ser um cabelo mais solto, né? Vamos dizer assim. Ele não precisa, não necessariamente de engrossar o fio, mas se engrossar a gente gosta também, né? Achei super interessante essa questão do cabelo, porque realmente para mim foi uma surpresa. E aí, voltando lá nos processos digestórios e tal, e a que a Renata falou, a gente tem também uma ação analgésica muito grande com o gengibre. Ele ajuda a tirar, eles falam tirar a umidade do corpo. Porque, na realidade, quando a gente tem uma inflamação, a gente junta uma água naquele local ali da inflamação, junta uma secreção, uma substância ali. E isso, os estudiosos chamam de umidade. Então, ele ajuda a tirar essa umidade do corpo. Isso vai servir tanto para contusão, quando você bate o cotovelo e fica aquele inchadinho, fica roxo, ele vai ajudar na dor e vai ajudar no processo inflamatório também, porque ele vai tirar esse inchaço e ainda vai ajudar com o poder analgésico dele. Esse poder analgésico também vai ser muito bom para cólica. E foi uma coisa que eu vivi assim, sem intenção. Eu comecei a tomar o gengibre junto com a cúrcuma antes do café da manhã, um shotzinho, mas eu comecei a tomar porque era um antioxidante, era um anti-inflamatório e tal, e eu comecei a tomar. E eu sempre tive cólicas homéricas. E de uns meses para cá, minha cólica desapareceu. Foi por causa do gengibre, porque não tinha outra explicação. Eu vivia de tomar remédio de cólica no meu período pré-menstrual e durante a menstruação também. Às vezes, até na ovulação eu tinha cólica. E hoje em dia eu não tenho mais cólica, mas faço o uso semanal, né, todos os dias da semana, do gengibre. Uma outra coisa legal também, como ele auxilia nesse processo de cólica, né, menstrual, ele vai auxiliar aí a mulher no pós-parto. Ele vai auxiliar na diminuição do sangramento e vai auxiliar o útero voltando para o lugar, voltando, contraindo aquelas contrações que têm que ser feitas naturalmente, ele vai auxiliar nisso também. Então, na grávida, a gente tem essa coisa do usar ou não, mas no pós-parto ele é super indicado. Mais alguma coisa? Lembrando aqui que na questão emocional, esse empoderamento e tudo, ele é um óleo indicado para vícios também. Quem está trabalhando vício, tentando abandonar o cigarro, tentando deixar de beber, seja qual for o vício, ele pode ajudar quem está nesse processo de abandonar um vício. No digestivo, como ele é bom para o colesterol, ele pode ser associado também ao lemongrass, ele é uma boa associação para fazer junto com o lemongrass o uso do gengibre. E na questão anti-inflamatória dele, é bom também para espasmo, cãibra muscular. Então, assim como ele é bom para
as cólicas menstruais, ele também é bom para o espasmo muscular em cãibras. Então, a pessoa tem dor no final do dia, das pernas tão cansadas, como a Fernanda falou, né? Ele ajuda a desinchar, vai ajudar no inchaço das pernas, vai ajudar naquela dor, e se a pessoa tiver predisposição a ter cãibra na madrugada, por exemplo, ele pode ajudar também a diminuir ou até evitar essas cãibras. Fernanda, você já usou ele sublingual? Eu vi indicação de usar ele também para as emoções, usar ele sublingual, ou massagem também, esqueci de falar, falei de vários pontos, ou aqui no plexo solar, que é um pouco acima, né, do estômago, para essa questão emocional. Você já tentou? Não, eu nunca usei, não, mas eu vou te falar que eu não gosto do gengibre em si. Vem sempre, né, no japonês e tal, a gente sempre tem contato, eu não gosto. Nem de colocar um pedacinho do gengibre no suco verde, eu não gosto. Mas eu tomo esse gengibre da doTERRA e hoje eu descobri, anteontem, não sei, eu descobri a razão, é porque esse tipo de gengibre, ele é apimentado e adocicado. E ele não tem o gosto tão forte quanto comer o gengibre que a gente, né, que as pessoas comem. Então, eu acredito que ele não tenha problema de colocar uma gota sublingual. Vi casos também de indicação de gota sublingual, vi casos de indicação de passar ele puro na pele, mas a gente sabe que é muito melhor a gente passar com o carreador. E vi diluição de 1 para 1 para passar em criança, de tão tranquilo que ele é. Então, eu acredito que dá para usar sublingual, sim, mas é porque como eu tomo no shotzinho com limão, aí vai tudo junto, vai numa golada só. E o emocional, o aromático funciona muito bem, né? Por causa do sistema límbico, tem essa relação com os cílios nasais, e ele tem uma ação anti-inflamatória. Hoje a gente sabe que muitas das questões emocionais, psiquiátricas até, tem relação com esse inflamatório. Então, que você possa fazer de uma alimentação que tenha alimentos que têm uma ação anti-inflamatória, como o próprio gengibre tem, uma vida com exercício físico regular, tudo isso vai ajudar no emocional. Então, seja sublingual ou por ingestão ou aromaticamente, acho que nesse sentido ele vai bem. Mas aí vai de cada tolerância, né? Eu sou irmã da Fernanda, ela tem cólicas homéricas, eu quase nunca tenho. Quando tive, coloquei o gengibre, porque o Bodu coloca, por exemplo, o Dominique Bodu coloca algumas receitas com gengibre para cólica menstrual. E eu amo gengibre na alimentação, eu como todos os que tem na mesa do japonês e pego da mesa do lado se deixarem. Então, para mim é maravilhoso o gengibre. Uma coisa que a gente esqueceu de falar em relação ao metabolismo, ele é um óleo, o gengibre, ele aquece, ele aumenta o metabolismo, então ele é bom para uso de quem está fazendo controle de peso, quem está tentando controlar o peso, não só o colesterol, quem está tentando controlar o peso também. Tanto é que ele está no Smart Sass, como a Verônica falou. E então, uma coisa óbvia também, né? Muito legal, mas óbvia, é usar o gengibre na culinária. A gente já tem, né, ele liberado pela Anvisa para o uso culinário, e no suco ele fica uma delícia, para fazer sopa ele fica uma delícia. A pasta de ovos é muito gostoso. Faz uma pasta de ovos, põe uma gotinha só. Mas assim, é uma gotinha só mesmo, porque basta você colocar mais e vai ficar demais. Fica muito gostoso. Então a gente pode brincar com ele aí na culinária, né? E aí, gente, na semana que vem, nós teremos nada mais, nada menos que Breu Branco, para surpresa de Verônica e Companhia Limitada. A Fernanda é a administradora da surpresa. Antigamente, ela é DJ. Escolhia, a gente conversava. Agora não, ela é ditadora, ela chega. É DJ. Bora de Breu Branco. O Breu Branco foi lançado. Trava-língua. Isso me trava-língua. Na semana passada, né? Teve uma convenção em Salvador para alguns líderes do Terra, e aí eles lançaram a notícia lá que o Breu Branco estaria hoje disponível, ainda não está, mas acredito que mais tarde ou mais para o final da semana ele vai estar.
E aí, na terça-feira que vem, a gente vai falar sobre o breu branco, que promete ser, assim, nada mais, nada menos que o frankincense brasileiro. Eu Daí já a estou gente já apaixonada. sabe, né? Eu já quero ele aqui em casa. Pouco que eu já ouvi, né? Que a gente já tem escutado falar dele. Não, vamos então Ele parece ser uma mais semana sumidade que de vem olhos. sobre ele. Então, muito obrigada. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, nós aqui com breu branco. E aí, lembra das outras lives aí no YouTube, para você que está assistindo pelo YouTube. Tem vários olhinhos para você. 20 e poucos minutos aí de muita informação.